dia, pessoal. Vamos lá, mais uma correção de tarefa. É bom, tá em casa. Bom, negócio seguinte, questão 10 falava: os planos alfa 1, alfa 2 e alfa 3 representam as três equações do sistema. Então tu vê, tem um sisteminha x menos 2y mais 3z igual a 4, 2x menos 4y mais 6z igual a 5, 3x menos 6y mais 9z igual a 10. Das figuras abaixo, aqui ilustra as posições dos planos alfa 1, alfa 2, alfa 3 do sistema em relação uns aos outros. Observe que o primeiro sistema, difícil, né? Difícil não, mas sacar ou representar isso no quadro. Então, ó, certo? Sisteminhas, essa primeira opção aqui, ó, são três planos paralelos que não se encostam. Isso mostra que o sistema tem solução? Não, né? Porque para ter solução é onde os planos se encontram, concordam comigo? Certo? A gente não fez análise por plano, a gente fez análise a partir de reta, né? Mas fazendo uma comparação aí, dá para perceber que a letra A não tem solução. A letra B, observa que duas equações têm uma reta como solução, outras duas equações também têm uma reta como solução, mas não vai ter uma única solução essa letra B também. Aliás, para que tivesse uma única solução, os planos deveriam se cruzar de tal forma que formasse um único ponto de intersecção. Em nenhum dos casos isso acontece. No item C, a gente tem infinitas soluções, porque todos os planos coincidem. Então existem infinitos pontos que pertencem aos três planos ao mesmo tempo. Na letra D também tem uma reta que pertence aos três planos ao mesmo tempo. Então, letra C e letra D seriam infinitas soluções. Letra B não tem solução, nem a letra A. Só que tem um detalhe, né? Professor, mas a letra B não teria duas soluções? Não é duas soluções. Na verdade é o seguinte, duas equações têm infinitas soluções, que gera uma reta, infinitos pontos. Outras duas equações gerariam infinitos pontos, mas duas delas não se encostam. Duas delas não teria solução, concorda comigo? Ou seja, o importante é o aluno perceber que para que os planos sejam paralelos, isso aqui tem que ser tudo igual, na verdade, e apenas diferir nessa parte aqui. Para que os planos coincidissem, todas as equações deveriam ser idênticas. Concorda comigo? De qualquer forma, o que mais me importa inicialmente é que tu tem uma técnica para resolver isso. E eu acho que faz tempo já que a gente não treina escalonamento. Então vamos tentar resolver para depois tentar finalizar a interpretação. Como que eu poderia escrever a nova linha 2 e a nova linha 3? L2. Perfeito, se eu multiplicar esse por menos 2 e somar 0. L3. Menos 3 seria um. Obrigado. Então, fazendo essas pequenas alterações no sistema, a primeira equação não foi alterada, menos 2 com 2 dá 0, aqui vai ficar menos 4, aliás, né, mais 4, com menos 4 zerou também, e aqui fica menos 6, com mais 6 zerou também, então ficou 0 igual a menos 8, com 5, menos 3. Eu vou continuar, porque por enquanto eu já descobri que é impossível o sistema. Mas tem mais de um sistema impossível ali, né? Certo? A letra A é impossível e a letra B também é impossível. Se só zerar uma equação toda, por que eu explico uma equação anulando a outra? É porque elas são similares, né? Elas são proporcionais, anulados que se anularam, certo? Se a outra se anular também, mostra que os planos são todos paralelos. Se não se anular, então um dos planos não é paralelo. Aí seria a letra B. Vamos dar uma olhada. Zerou. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 com menos 6, zerou. Menos 9 mais 9, zerou. 0 é igual. Menos 12 com 10, menos 2. O fato de ter zerado as letras em ambas as equações mostra que essa parte aqui de todas as equações eram proporcionais, indicando que os planos eram todos paralelos. Foi um sistema impossível e
uma equação só podia representar, certo? Os planos, exceto por esse lado aqui, ó. Então mostrando que os planos são paralelos, indicando a solução A. O mais difícil seria a interpretação, sem dúvida nenhuma, né? A interpretação da questão é o que é o mais perigoso. A solução ali eu estou muito confiante que o pessoal já está conseguindo fazer. Professor, mas eu não seria possível porque as três retas são Ele é possível e indeterminado. Possível e indeterminado. Tá? Aquela letra D, galera, ele tem infinitas soluções, eu comentei, né? Certo? Quando eu apresentei a letra D aqui para a galera no vídeo, se eu não me engano, eu falei, tem infinitas soluções, os infinitos pontos daquela reta. Então a letra D teria que dar um sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. Certo? E 0 igual a menos 3 é um absurdo, né? Não é uma solução, isso é impossível mesmo. Mas por que tipo, a gente está representando por retas? Boa pergunta. Por que eu exemplifiquei com retas e aqui são planos? Grande questão. Quando eu fiz com vocês era x mais y igual a alguma coisa. Eu só vou ter o eixo x e o eixo y. Só vai ter pontos que podem gerar uma reta ou o próprio plano. Então não podem ter distintos planos com duas equações, porque o espaço é tridimensional, certo? Quando a gente usou o eixo x, o eixo y e o eixo z, aí eu posso formar figuras espaciais, colocar planos em situações diferentes. No quadro, eu só poderia criar planos que estão no plano do quadro, certo? Então, usando o eixo y e o eixo x, eu podia representar retas. Usando x, y e z, um outro eixo aqui, eu poderia formar planos, certo? Show de bola. Outra coisa, essa tua questão mostra que a gente, assim, ó, só no terceirão vocês vão estudar a geometria espacial. E aí lá no terceirão vocês vão ver rapidamente o que é uma equação de um plano, o que é a equação de uma circunferência, certo? Então, realmente, o aluno tem que ser criativo para perceber o seguinte, ó. X mais y igual a 2 e x mais y igual a 5 formam retas paralelas, certo? Ou seja, se a parte literal é igual e o coeficiente ele é diferente, eu gero retas com a mesma inclinação, mas que estão em posições diferentes. Da mesma forma os planos, só que aí eu vou acrescentar uma letra a mais. Ó, isso são planos paralelos, certo? Isso são planos paralelos. Ou seja, o máximo que eu posso fazer na interpretação aqui inicialmente é isso. No final do terceirão a gente vai poder avançar um pouco mais nessa geometria espacial. Fala, querido. Eu não entendi muito bem porque você escolheu a letra. Tem a ver com isso. Eu vou tentar melhorar. Era essa a discussão, na verdade, tu vê. Era bem nisso que tinha que estar prestando atenção. Como eu ensinei para vocês uma coisa, tem uma ferramenta que vai ser impossível tu não entender. Só gastar um pouco mais de energia. Eu mesmo te ensinei que isso aqui é uma equação de primeiro grau, cujo gráfico é uma. E para saber se é crescente ou decrescente, é só olhar para o sinal do A, chamado coeficiente angular. Angular porque ele tem a ver com o ângulo. Quer dizer que se os coeficientes angulares de duas expressões dessa forem iguais, representa retas, claro, porque formam o mesmo ângulo. Concorda comigo? O que esse cara aqui é? O coeficiente linear, ele indica onde o gráfico corta. Fica orgulhoso, cara. O x é 0 e y igual a b, certo? Então, se eu faço equações do tipo 2x mais 3 e y igual a 2x mais 2, as duas equações vão ter a mesma inclinação, só que uma vai cortar o eixo y no ponto 3 e a outra vai cortar o eixo y no ponto 2. 1, 2, 3. Uma cortaria aqui assim, a outra cortaria ali. Se eu fizer um sistema com essas duas equações, qual a solução que eu vou encontrar? Não vou encontrar. Eu não vou encontrar. Porque não existe nenhum maldito ponto que pertence ao mesmo tempo a uma reta e a outra reta. Certo?
Isso tu vendo, eu deixei nessa roupagem porque tem mais a ver com a maneira como nós estudamos. Agora eu vou jogar todas as letras para o mesmo lado e deixar esse cara do outro lado. Vou passar esse cara para cá. Ó. Menos 2x mais y igual a 3. Menos 2x mais y igual a 2. Se a gente estender esse raciocínio para os planos, acrescentando a letrinha z ali, se a parte literal for igual, e o coeficiente, o termo independente for diferente, indica planos paralelos, certo? Quer dizer que não vai ter solução no sistema. Quando eu escalonei, talvez tenha mascarado esse raciocínio. Vou fazer de uma outra forma para te provar. E agradeço mais uma vez a tua pergunta, hein, cara. Tu tem feito participações desde o ano passado que eu fico feliz, cara. Que legal. Se todo aluno fosse assim, meu Deus, ia facilitar tanto a minha vida. Ó, vou fazer diferente. Vou multiplicar essa linha toda aqui por 3 e essa por 2. Vocês concordam que numa igualdade eu tenho o direito de multiplicar ambos os lados pelo mesmo número? Que continua igual? Pô, né? Isso é muito forte. Então, ó, 3x menos 6y mais 9z igual a 12. Se transformou a primeira equação. Essa eu vou multiplicar por 2 ambos os lados. Por 1,5, né? Beleza. É. Vou multiplicar por 1,5 ambos os lados. Ficaria 3x menos 6y mais 9z igual a 7,5. E agora ficou na cara que as equações todas tinham a mesma parte literal e apenas o coeficiente era diferente, mostrando que os planos eram paralelos. Certo? E tu vê, eu pensando realmente na explicação anterior estava uma bosta. Não dava para entender mesmo. Não dava. Agora sim, agora tá mais palpável com a maneira como eu te ensinei o que são retas paralelas, né, no plano cartesiano. Melhorou um pouquinho. Agradeço. Não quer dizer que todos tenham que ter entendido agora. É possível que tenhas que depois voltar nessa questão, ler de novo ela, ver se tu realmente entendeu. Não entendendo, tens que ser guerreiro e voltar para a sala de aula para tirar a dúvida de novo no apoio de preferência. Certo? É isso aí. Agradeço a participação. Alguém ia fazer um comentário ali? Professor, aí se tu tem, por exemplo, todas assim como tá, só que o resultado de duas é diferente e da última é igual à segunda, por exemplo, como é que ficaria o plano? Tu diz isso igual a isso? Ou a primeira igual a segunda, ou a primeira é diferente Duas da delas segunda. idênticas. Isso. Duas idênticas mostram que são o mesmo plano. Certo? Se fosse a mesma reta, vamos pensar. Se fosse a mesma reta, uma está em cima da outra. Quantas soluções tem para esse sistema? Infinitas. Todos os pontos da reta são solução daquele sistema. Beleza? Então, na verdade, se acontece isso, eu posso dizer que se eu estivesse olhando só para essas duas equações, haveriam infinitas soluções. Certo? Mas como a terceira equação representa um plano que não encosta nos outros, obedecer as três equações ao mesmo tempo continua impossível. Aí seria como, tipo, dois planos paralelos? Dois planos paralelos e um não paralelo. Aliás, dois planos coincidentes e um paralelo não coincidente. Beleza? Para que um plano cortasse o outro, não fosse paralelo, tinha que ter alguma alteração aqui. Beleza? Show de bola. Muito legal a interação da galera. Tranquilo aí? Valeu, pessoal. Gostei, cara. Questãozinha que eu achava que não ia render.